Saudações a todos, sou um adicto, tô limpo só por hoje. Vou estar dividindo aqui a minha compreensão do primeiro parágrafo da tradição 4. Estou utilizando aqui o texto básico da 5ª edição, texto básico de NA. Lembrando sempre que nenhum indivíduo representa Narcóticos Anônimos. Cada um transmite apenas a sua compreensão pessoal. Então, vou estar dividindo aqui a minha compreensão e também experiência que eu estou tendo ao longo de alguns anos, em recuperação e tratamento no NA. Tratamento gratuito, comprovado, funciona. Nunca vimos alguém que viva o programa de NA. 12 passos e 12 tradições. Nunca vimos alguém que viva isso voltar a usar. Então, o que diz o parágrafo? Vou fazer a leitura aqui. A autonomia dos nossos grupos é necessária à nossa sobrevivência. Um dicionário define autônomo como tendo o direito ou poder de se autogerir, empreendido ou exercido sem controle externo. Isto significa que nossos grupos são autogeridos e não estão sujeitos a controle externo. Cada grupo teve que se manter e crescer por si só. Então esse aí é o primeiro parágrafo. Agora vou fazer uma reflexão, uma breve reflexão. Vamos lá. Então a autonomia dos nossos grupos é necessária à nossa sobrevivência. Então, o indivíduo sobreviver depende do grupo, depende da unidade de NA. Está lá na tradição 1. Qualquer coisa você pode dar uma lida, ou então voltar alguns vídeos aí atrás. Lá na tradição 1 está dizendo que uma das coisas mais importantes da nossa nova maneira de viver é sermos parte de um grupo de adictos em busca de recuperação. Então, NA, em parte, é isso. Então, para a gente sobreviver perante a adicção, para a gente não morrer da adicção, então os grupos têm que ser autônomos. Não tem que ter nenhum tipo de controle fora do grupo. Nada. Nadinha. As escolhas, as decisões, todas dentro do grupo. Vou ler aqui seguindo. Um dicionário define autônomo como tendo o direito ou o poder de se autogerir, empreendido ou exercido sem controle externo. Então aqui nem é o NA, olha. Ele já vinha usando o dicionário. Então o dicionário define que a autonomia é tendo o direito ou poder de se autogerir. Então é o direito, todo grupo tem direito e o poder, ou seja, ele pode e deve se autogerir, ou seja, se auto-administrar, se auto-gerenciar, empreendido ou sem controle externo. Esse controle, viu, companheiros, ele se refere a outros grupos de NA ou algum membro de NA, ou algum comitê. Comitê não controla grupo, não gerencia grupo. Comitê é um outro grupo que foi criado para servir a Irmandade. Nunca para controlar, nunca para governar. Tradição 9. E também reforça na 2. O que está querendo dizer aqui é que o grupo ele precisa tomar suas próprias decisões. Mas como que o grupo vai tomar suas próprias decisões? Aí os membros precisam se tornar consciente das tradições, que são as tradições que são as diretrizes que mantém a Irmandade viva e livre. As tradições são a unidade de NA. Se a gente não compreender
Como é que a gente vai compreender? Estudando, tirando dúvida, procurar ter a compreensão, né? Através de estudos, de conversar com companheiros, observar experiências. Então é assim que a gente vai compreendendo as tradições, principalmente na questão de ler e estudar a literatura, né? E como eu já estou fazendo isso há muitos anos, em grupo, né? Nós temos um grupo, eu e mais alguns companheiros, nós formamos um grupo justamente para compreender o programa e, consequentemente, aplicá-lo, né? Enfim, vamos seguir. Isto significa que nossos grupos são autogeridos e não estão sujeitos a controle externo. Então, nada fora do grupo controla o grupo, pelo menos baseado na tradição. Digamos que... Eu vou dar um exemplo no final, vou ler a outra frase aqui. Cada grupo teve que se manter e crescer por si próprio. Então, é uma responsabilidade. O grupo é autônomo, ele não precisa pedir licença, ele não precisa, eu quero fazer tal coisa, preciso pedir por favor, preciso pedir licença ali para o comitê de área, ou então para aquele outro grupo que é maior, ou então vou pedir licença ali para aquele companheiro que tem 3.000 anos limpo. Não, né? É autônomo, né? O grupo, o próprio grupo, os companheiros, os membros do grupo, lógico, né, que estejam conscientes das tradições, vão tomar a decisão para praticar a quinta tradição, para praticar a mensagem, levar a mensagem de NA para os próprios membros, evidentemente, que estão querendo. E a recuperação é que promove o programa, né? A gente ficando bem, se recuperando, é isso que atrai o adicto que está lá fora. Não é a gente gritar o nome do NA e não se recupera, porque aí vira ao contrário, né? Em vez da pessoa vir, já não quer vir, né? Porque a gente não se recuperou, tá mal, consequentemente, né? Então, justamente, a gente se recupera, busca o programa de 12 passos, de 12 tradições, trabalha na nossa vida, integra isso através de muito trabalho, de muita repetição, de muito estudo, muita compreensão e prática. Aí a gente passa a viver isso e a nossa vida vai ser uma demonstração que funciona, né? Aí o adicto que está sofrendo, ele vai querer fazer o mesmo que a gente fez. O que a gente fez para alcançar o sucesso limpo? 12 passos, 12 tradições. Bem, então cada grupo teve que se manter e crescer por si próprio, né? Então é uma liberdade que o grupo tem, porém ele tem que ter essa responsabilidade. Não tem negócio de pedir para um outro grupo pagar as despesas. Eu vou dar 2 exemplos, né? Tem um exemplo do grupo, né, que eu faço parte, que é meu grupo de escolha. Nós estamos lá estudando, né, as tradições, os passos, né, oferecido para os membros. Eu sou membro, então oferecido para mim, então estou me recuperando dessa forma, né? E lá nós temos a nossa autonomia, tomamos as nossas próprias decisões, né, baseado evidentemente nas tradições. Lá tem o cinzeiro, né, baseado na tradição, a tradição 10, né, que o NA não tem opinião sobre questões alheias, né, baseado nos IPs, né, que falam que tem o cinzeiro no grupo, né, até porque o NA não tem opinião sobre isso. E então, baseado na tradição 4, a gente tem o cinzeiro. A gente não tem o poder de mandar os outros colocarem, né? Não tem esse poder, mas a gente tem o poder de, baseado na compreensão, a gente tem um cinzeiro lá. O adicto que quer parar de usar substância que altera o humor e a mente e de repente ele fuma o seu tabaco, ele pode ficar lá no grupo e não vai deixar de ouvir a mensagem de tratamento da adicção que altera o humor e a mente por causa do tabaco. Não, porque o NA não tem opinião com relação ao tabaco, né? E agora é o seguinte, autonomia. Um outro grupo, se não quiser, baseado na opinião, aí é a escolha do outro grupo. A gente não pode forçar que eles façam, mas também a gente pode se proteger. Digamos que alguém queira impedir que a gente
utilize o cinzeiro. Então a tradição 4 também dá esse poder para nós de se proteger. Ninguém pode de fora, ninguém pode vir querer mudar essa opinião, até porque tá respaldada pela tradição. Nós estamos respaldados pelas tradições, né? Então esse é um exemplo que está funcionando, né? Um membro nosso, 40 anos de adicção ativa, um membro que trabalhou com a gente no grupo, 40 anos de adicção ativa, né? Fumava o tabaquinho dele, e a gente lá trabalhando junto, né? A mensagem e tal, 12 para 12 tradições, ele conseguiu se recuperar depois de 40 anos de adicção ativa, né? E a escolha dele, né? Ele fumava o tabaco dele e nós não botamos ele para fora por causa disso, né? Ele queria parar com a droga que altera o humor e a mente, o NA não tem opinião, então pode participar aqui conosco. Então, um exemplo, né? Isso é um exemplo que funciona, né? E, enfim, agora um outro exemplo que não deu certo, né? Que não funcionou, né? Um grupo, né? Que não estava consciente, né? Das tradições. Aconteceu o seguinte: o secretário não ia poder mais abrir o grupo naquela hora, né? Ele ia poder abrir o grupo 1 hora antes, né? Era 7 horas, aí ele só podia vir abrir 6, aí ia ser das 6 às 8, em vez de ser de 7 às 9, né? Aí ele colocou lá pro grupo. O que os companheiros fizeram, porque eles não estão conscientes da tradição 4? Eles foram perguntar pro comitê de área, né? Comitê de área, com membros do comitê, aí tá acontecendo isso, o que a gente deve fazer? Aí eles falaram, não pode mudar o horário. Falaram, não pode mudar o horário. O que aconteceu? Aí não mudaram o horário. O que aconteceu com o grupo? Ficou de porta fechada. Porque o secretário que podia abrir a porta ficou impedido de abrir a porta por causa de um controle externo. Olha só, né, como é a inconsciência do programa, né? Mas é processo, né? Então aí um exemplo que não funciona, né? O controle externo. Quem teria que decidir eram os próprios membros daquele grupo, né? E não o controle externo, um comitê. O comitê é para servir com os princípios. Agora, se ele não tem princípio, o que ele vai servir? É tipo uma pessoa que serve. Eu vou servir o quê? Eu vou numa pastelaria. O que o garçom vai me servir? Sushi? Não, vai me servir pastel. Então, o que o servidor vai me servir se ele não tem princípios, se ele não conhece? Personalidade, doença, egocentrismo, voluntarioso. Agora, o cara que conhece, que tem programação, que se trabalhou, que vive, ele vai servir baseado nos princípios, né? Aí fala, olha, companheiros, é o seguinte, lá, como o cara que é o secretário, ele só pode abrir 6, então vocês têm que analisar lá, vocês que têm que decidir. Não tem problema nenhum se mudar, se vocês decidirem que vai mudar, é vocês que decidem lá que vai mudar ou não. Vocês podem decidir lá. Se é o melhor para o grupo, a gente aqui está dentro das tradições. Isso aí, essa decisão cabe a vocês decidirem se muda ou não. Se vocês se entenderem lá, só o cara que abre, ninguém pode abrir, só ele. Ele pode abrir 1 hora antes, e aí, o que vocês vão decidir? Fecha a porta ou o cara abre? Vocês que decidem. Assim que seria, né, o servidor que está servindo princípios, né? Então é isso, companheiro. Se ficou alguma dúvida, você pode estar comentando aqui embaixo, perguntando, tá? Se também tem alguma experiência, né, de alguma atitude, né, que foi violada a autonomia, de alguma coisa assim, você pode comentar aqui embaixo que a gente vai estar aí, depois futuramente a gente vai pegar esses comentários e fazer respostas, né, em forma de vídeo, né, também usando sempre, evidentemente, a luz da literatura, tá? Que é o programa do NA está registrado já, ele já foi experimentado e já está feito. Agora, para nós que estamos querendo, é só compreender ele e fazer, não tem que inventar nada, é só compreender e fazer. Então, se tem alguma dúvida, quer comentar alguma experiência que ficou com dúvida, como melhor agir, como deixar de agir, comenta aqui embaixo. E se puder, compartilhe aí esse vídeo
com algum companheiro que você conhece, alguma companheira que está querendo se recuperar no NA, 12 passos e 12 tradições. Muito obrigado, até o próximo.